Aleluia! Glórias a Deus! A gente está no último dia da nossa conferência. E eu tenho certeza que nesses dias Deus tem falado e continuará falando aos nossos corações, nos impulsionando. Já tivemos aqui esse momento de adoração, exaltação ao nome do nosso Senhor. E queria, sem mais delongas, estar chamando o meu amigo aqui, o pastor Tiago, para estar ministrando a palavra. Pega a tua mão, vamos estar orando por esse momento. Pai, em nome de Jesus, já te adoramos, te louvamos, mas queremos, Senhor Deus, te sentir mais e mais. Queremos, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, sussurrando aos nossos ouvidos, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra, que ela venha encontrar guarida em nossos corações, Senhor. Oh, que ela possa, Senhor Deus, tocar o solo do nosso coração e venha, Senhor Deus, frutificar. Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a compreender todas as coisas, Senhor Deus, que Tu tem para falar conosco essa noite, Pai. Pois queremos, Senhor Deus, mudança, queremos transformação, queremos, Senhor Deus, direcionamento, Senhor Deus, queremos, Senhor Deus, ouvir a Tua voz. Toma, Senhor Deus, o pastor Tiago nessa noite, usa ele, Senhor Deus, com poder, grande glória, Senhor Deus, com intrepidez e ousadia no Teu Espírito, para que ele venha falar segundo a Tua vontade, segundo a Tua direção, e que os nossos ouvidos venham a estar atentos a ouvir a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar no seu lugar. E a gente já vai começar a conversar um pouquinho. Quem tem amor a Jesus aí no seu lugar, diga amém. Você crê que Ele te ama também? Você crê que Ele te ama de tal maneira que Ele preparou uma palavra hoje que não vai te deixar em paz, mas que vai transformar a sua vida, vai trazer paz apenas para exceder o seu entendimento, mas vai trazer um incômodo para gerar uma grande transformação. Irmãos, eu sou muito grato a Deus por estar aqui, porque eu tenho nutrido um carinho tão grande pelo Rafa, pelo pastor Amilcar. O pastor Amilcar, o sorriso dele já quebra a gente, né? Parece que o Espírito Santo falou assim, vou dar um negócio para esse homem aqui. Aí deu um monte de coisa, mas o sorriso dele é tão especial, tão cativante. A alegria dele, o amor, como eles têm mostrado para mim, que eles nutrem um zelo pela casa de Deus, pelas vidas que Deus tem dado a eles, né? Privilégio maior ainda de chegar aqui e encontrar a Dani e o Fábio, que têm se tornado nossos amigos de coração. A gente tem aprendido também a caminhar juntos, se amar. E a gente até compartilha umas ovelhas junto, na verdade, para a gente caminhar. É muito legal esse negócio. Mas eu quero também ser grato a Deus por estar aqui. Eu tenho certeza que eu estou numa igreja que ama a Deus, que é cheia do Espírito Santo, que está pronta e vibrante com a palavra dele nesse momento. Então eu quero ler com vocês o texto bíblico. Enquanto você procura aí, eu falo um pouquinho sobre mim, sobre de onde eu vim, né, quem sou eu. Mas logo depois eu vou falar rapidinho, a gente vai orar e a gente vai falar sobre o que Jesus está querendo fazer aqui, amém? Então você pode abrir aí a palavra em Romanos capítulo 6. Romanos 6, a partir do verso 14. Para quem ainda não faz ideia de quem eu seja, né? Sou filho de Deus, amém? E sou pastor também na Igreja Batista Atitude, na Barra da Tijuca, né? Trago um abraço muito grande do pastor Josué Valandro, né? Da nossa igreja, da nossa juventude. Lá eu pastorei os jovens em uma rede de células, que a gente chama lá de rede branca, né? Tem várias cores, eu pastorei a rede branca de células, é um grande privilégio estar lá. Sou casado já há 5 anos e 4 meses, né? E em nome de Jesus farei 50, se Jesus não voltar antes, não é verdade? Tô querendo conselhos, aprendendo aí com o pessoal que já completou tantos anos de casado, porque eu quero chegar lá, eu tenho isso como meta, como objetivo, né? Ser um marido segundo o coração de Deus. E a minha esposa
hoje não está aqui, né, porque ela está cuidando da minha sogra, que veio ao Rio de Janeiro para fazer uma pequena cirurgia, né, então ela está precisando repousar um pouquinho, ela não veio comigo, mas é uma mulher de Deus, muito especial, que Deus tem me dado o privilégio de caminhar ao lado dela e ser tão abençoado por isso. Mas, vamos lá, palavra de Deus, né? Romanos capítulo 6, a partir do verso 14, vamos ler. E logo em seguida a gente ora para que o Espírito Santo revele essa palavra ao nosso coração. Amém? Diz o seguinte, eu leio na versão NVI. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, vamos continuar pecando, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, como dulos, tornam-se escravos também daquele a quem obedece? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Mas, graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das limitações humanas de vocês. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo à escravidão, à impureza e à injustiça que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Olha que interessante. Quando vocês eram escravos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, então se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, vamos orar para ver o que vai acontecer, porque só de ler isso para mim já aconteceu tudo que precisava, mas vamos orar para que eu não estrague a palavra de Deus nesse momento. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós só queremos a revelação do Teu Espírito sobre esta palavra para edificação do nosso corpo e para edificação da nossa vida. Em nome de Jesus, fala conosco agora. Amém. Verso 14. Porque o pecado não os dominará. Porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. Uma vez eu ouvi um pregador dizer que Romanos 6 é uma grande revolução. E a igreja precisa aprender a viver a revolução Romanos 6,14. E qual é a revolução Romanos 6,14? É a revolução onde a gente passa a ver que, estando debaixo não mais da lei, mas debaixo da graça, o pecado não tenha mais poder de domínio sobre você.
o pecado não tenha mais poder de domínio sobre a igreja. É plano de Deus que nunca mais você viva debaixo do domínio de um pecado. Fazendo uma analogia com o Antigo Testamento, o povo de Israel estava sob o domínio de Faraó. E sob o domínio de Faraó, Deus levantou um libertador, que era Moisés. E esse libertador veio até o dominador, que era o Faraó, dizendo: Faraó, deixa o meu povo ir embora. Deixa o meu povo ir. Quem nunca cantou, as crianças devem conhecer ou não, é uma música em inglês que fala Pharaoh, Pharaoh. Ninguém conhece, né? Oh, baby, let my people go. O que significa? Faraó, Faraó. Oh, baby, deixa meu povo ir. Deixa meu povo ir, meu garoto. Oh, baby é meu garoto. Eu estou traduzindo aqui agora. Meu garoto, deixa meu povo ir. Mas eu cantei. Você não cantou não, mas eu cantei na minha essa música, amém. E Moisés foi até ele dizer: Faraó, deixa o povo ir. Por quê? Porque Deus não tolera o seu povo escravizado. Deus não tolera ver o seu povo debaixo de opressão. Deus não tolera ver o seu povo preso e angustiado nas obras do diabo contra a vida dele. Mas Deus planejou para o seu povo que ele não sirva a ninguém senão a ele mesmo. Deus não criou você para servir nenhuma outra coisa que não seja ele mesmo. Então, todas as vezes que Deus vê você escravizado no seu pecado, e quando ele vê o povo dele de Israel escravizado pelo Egito, Deus, ele se ira contra essa escravidão. E ele se revolta, e ele levanta um libertador, um homem, e esse homem vai com tanta fúria de Deus, que Deus envia 10 pragas contra o Egito. Deus, ele é tão impaciente contra aquilo que nos aprisiona, que não só ele envia 10 pragas, como a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó. Deus não tolera que a gente se submeta a qualquer outro jugo de escravidão. E quando a gente faz uma conferência chamada Freedom, que significa liberdade, eu quero frustrar um pouco vocês essa noite. Porque quando eu leio esse texto de Romanos 6, sabe o que eu descubro sobre o ser humano? Que ele é tudo menos livre. Existe um ramo na teologia chamado teologia sistemática. O que a gente estuda na teologia sistemática? Todos os principais pontos da Bíblia para a gente poder explicar para as pessoas. Fica tranquilo que eu não vou ferir o teu tema não, hein, amigo? Só um pouquinho, mas você vai entender. O que tem na teologia sistemática? Quem é Deus? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é misericordioso, ele é justo, ele é fiel. E aí você começa a estudar na teologia sistemática, você vai em todos os textos bíblicos que afirmam algo sobre Deus. Então você vai lá, então, quem é Deus? É tudo aquilo que a Bíblia diz que ele é. Também você pergunta, o que é salvação? E aí você vai em todos os textos bíblicos que falam sobre salvação e você define: salvação é isso, é pela graça, é por misericórdia de Deus, é pelo sacrifício dele, pela expiação dos pecados. E aí você explica o que é a salvação e como obter salvação. E na teologia também existe uma coisa chamada, dentro da teologia sistemática, hamartiologia, que é o que é o pecado. E aí você explica: pecado é errar o alvo, pecado é ir contra a vontade de Deus, e aí por aí vai. Mas tem uma parte na teologia sistemática que é muito interessante, que a gente precisa falar. Quem é o homem? Irmãos, eu amo falar sobre quem é Deus. E eu nunca vou preferir falar de outra coisa senão quem é Deus.
Mas eu sinto que a gente tem perdido nos últimos tempos uma discussão sensata sobre quem é o homem. Muitas vezes, meus irmãos, a gente peca não é porque nós não conhecemos a Deus. A gente peca é porque a gente não se conhece. A gente não vive essa liberdade proposta, não é porque nós não sabemos quem é Deus, é porque nós não sabemos para Deus e para a palavra de Deus quem nós somos. E quando eu leio Romanos capítulo 6, eu descubro, meus irmãos, que muitas das definições de quem é o homem que nós recebemos hoje, ultimamente, estão completamente equivocadas. Porque nós temos ouvido pregar uma graça e uma liberdade. A gente vê os púlpitos pronunciando liberdade, você tem que ser livre, você nasceu para ser livre, a liberdade é isso, a liberdade é aquilo. Mas quando eu vou para a teologia sistemática, pergunto para Deus, Deus, quem é o homem segundo a tua palavra? Eu descubro que o homem não nasceu para ser livre. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, você não nasceu para ser livre. Você não nasceu para andar em liberdade, você não nasceu, pelo contrário. O seu ímpeto de ser livre lá no Éden é o que te tornou o miserável pecador que você é. É o que me tornou o pecador que eu sou. Porque a Bíblia não diz que eu sou livre. Quer uma prova? Filipenses capítulo 2. Tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou ou não se apegou ao fato de ser Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de quê? E qual foi a forma, de qual ser foi a forma que Jesus assumiu? Fala para mim. Homem. E se ele assumiu a forma de homem, a Bíblia diz que assumindo a forma de homem, ele assumiu a forma de servo, o que o homem nasceu para ser? O que a Bíblia diz que a natureza humana? Servo. E o termo aqui para servo é escravo mesmo. Você foi criado para Deus com um instinto de escravidão. Não se engane, você não foi criado para ser livre, você foi criado para ser servo. Que isso, pastor? A Bíblia diz que eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Isso é música, irmãos, não é Bíblia não. Mas tem na Bíblia. Vamos falar sobre liberdade. Existe um conceito de liberdade em Romanos 6. O que eu estou dizendo para você é que um dia Josué virou para o seu povo e disse o seguinte: escolhais hoje a quem vocês virão servir. Se a Deus ou a Baal. Então, servir alguém não é opção. O ser humano ele não tem a opção de servir ou não servir. Ele vai servir. Quando Deus criou o homem no Éden, o que é que Deus disse para Adão? Adão, dê nome aos animais, cuide da terra, multiplique e frutifique. O que Deus está fazendo com Adão? Está transformando Adão no seu servo. Irmãos, nós nunca seremos biblicamente completamente felizes se nós não formos escravos. Se você não entender que na configuração de Deus, olha o que Jesus, o libertador, fala. O meu jugo é... Ele não falou, o meu jugo não existe. Ele não falou, não tem jugo. Ele falou, tem um jugo de escravidão, tem um jugo de serviço. E esse jugo, graças a Deus, ele é suave. Mas tem um jugo, irmãos. Nós nascemos para ser servos. E eu quero mostrar para você as implicações disso. Porque a gente fica afirmando, não, nós nascemos para ser livre. Adão fez isso, e olha onde que ele foi parar. Não, eu quero ser livre. Eu não quero servir e obedecer, porque aqui Paulo fala, você é escravo da obediência a Deus. Eu não quero ser escravo da obediência a Deus, eu quero ser livre. Mas, irmãos, Deus é o seu Criador e Ele te configurou para ser escravo. Se você ficar tentando ser qualquer outra coisa que não é servo, sabe o que vai acontecer com você?
você nunca vai ser pleno e feliz em Deus. Mas vamos avançar. Quais são as implicações, então, da gente descobrir que a configuração de Deus para a humanidade é servo? Porque, vamos ser sinceros aqui, todo mundo que está aqui, com todo respeito, tá, irmãos? Serve alguma coisa, mesmo sem querer. Tem jovens aqui que servem o Instagram. 8 horas por dia, pelo menos. Talvez tenha algum irmão ou irmã aqui que serve a fofoca. É escravizado pela fofoca. Talvez alguém aqui seja escravizado por um vício. Bebida, álcool, pornografia. Irmãos, o que Paulo está dizendo é, não existe liberdade. O que existe é do que é que você vai ser escravo. A proposta de Deus para que você seja livre não é que a sua identidade seja livre. É do que é que você é escravo. Porque Paulo vai falar que quando você é escravo da injustiça, você se torna livre da justiça. Mas ele fala também, quando você é escravo de Deus, da justiça de Deus, você se torna livre do pecado. Então a nossa opção não é se nós vamos ser livres ou se nós vamos ser escravos, é do que é que nós vamos ser escravos. Porque quando você entende do que é que você é escravo, você começa a fazer a vontade de um só Senhor. Ou não foi Deus quem disse, Jesus quem disse, ninguém pode amar 2 senhores. Mais um momento onde Jesus está dizendo que a relação da gente com Deus é servo. Você não pode servir a Deus e você não pode ao mesmo tempo servir a Mamon. Paulo está dizendo que quando você serve a injustiça, você literalmente se torna livre de Deus. Aí você fala, Deus me livre. Você se torna livre de Deus. Você já parou para pensar nisso? Quando você obedece os seus anseios, seus desejos, seus vícios, suas situações, você vai deixando Deus de lado. Ou não é esse o efeito escravizador do pecado? Você peca e ao mesmo tempo vai se sentindo distante da comunhão com Deus. Então o nosso problema não é ser livre. O nosso problema é que nós decidimos, achamos que somos livres. Mas não somos, irmão, você nasceu para servir. Existe uma doença que não é tão falada quanto a depressão nesse tempo, chamada dependência emocional. Irmão, você não faz ideia quantos milhares de pessoas aqui nessa região são dependentes emocionais. E o que um dependente emocional faz e o que ele é? Ele é uma pessoa que escolhe outra pessoa para ser escravo emocional daquela pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito fraquinha de personalidade, eu sou um coitadinho, eu não consigo ser santo, eu não consigo, o que eu faço? Eu colo no Rafa. Eu vou colar no Rafa, porque o Rafa é santo, o Rafa é um exemplo, o Rafa ele é um homem de Deus. Que isso, hein, mano? Você é demais, vou falar mais. E aí eu que sou fraquinho falo, Rafa, cuida de mim, tadinho de mim, deixa eu andar com você. Mas eu não quero andar com o Rafa para eu virar homem de Deus. Eu quero andar com o Rafa porque o Rafa é homem de Deus. E aí eu crio uma sensação uma relação de dependência do Rafa. Eu passo a viver uma vida cristã baseado no que o Rafa está vivendo. Ao invés de eu construir as minhas coisas com Deus, eu me torno escravo daquilo que o Rafa está construindo. E o Rafa, como um bom dependente emocional também, fortão, se torna dependente de mim também. Sabe por quê, irmão? Todo forte quer um fraquinho para mostrar que ele é forte. Todo homem forte, ele precisa de um fraquinho do lado para falar, olha aqui, ó, meu discípulo, está aos meus pés. Aí a gente vai criando relações de dependência emocional, às vezes com uma amizade, dentro do nosso próprio namoro. Parece que só existe aquele ser humano e a vida gira em torno de estar com aquela pessoa. Irmãos, já está provado pela neurociência de que todo mundo é viciado em alguma coisa. Porque todo mundo é realmente viciado em alguma coisa. Por que você acha que você não consegue parar de assistir série? Por que você acha que você assiste a novela toda?
300 capítulos na novela, você assiste toda. Por que você acha que você assiste? Isso é vício, irmão. Já está provado hoje que o maior vício não é da química das drogas. O maior vício que existe hoje é do cérebro humano, que gera uma sensação de prazer enquanto usa drogas. Mas a mesma sensação de prazer, que é uma substância chamada dopamina, que é liberada quando você usa drogas, é liberada quando você mente. É liberado quando você fofoca. Por que é bom falar mal dos outros, irmão? Por que é bom? Porque libera uma coisa ali que você fala, ai, falei. Ui, tô leve. Quando você fala, tô leve, o seu cérebro está liberando ali uma sensação de prazer. Sabe o que acontece? Você passa a sentir, ficar dependente quimicamente daquele prazer de falar mal. Por isso que você fala, ai, eu achei que não ia falar, acabei falando. Quando se trata de pornografia, irmão, meu jovem e meu adulto também, é pior ainda, porque numa relação sexual, não vou falar tão profundamente, vou falar só esse termo, você não libera só dopamina, você libera dopamina, endorfina e adrenalina, e muitos outros compostos, todos os tipos de liberação química de prazer. Por isso que tanta gente é escravizada com pornografia. Mas sabe por que a gente libera isso? E sabe por que a gente fica escravo? Porque Deus nos fez com essa essência de dependermos de algo, de nos sujeitarmos a algo, de servirmos a algo. O grande problema não é ser escravo. O grande problema é do que é que você escolhe ser escravo. E eu tenho visto muita gente se perdendo porque está buscando liberdade. Irmão, não busque liberdade. Busque a essência de Deus. Busque falar, Deus, eu até hoje não tinha entendido. Eu não tinha compreendido de que eu nasci com essa configuração de servir, de me colocar aos pés de algo ou de alguém e dizer, eu vou me render a essa vontade. O que vai fazer você abandonar o seu pecado para Paulo nesse texto é se tornar escravo de Deus e da sua vontade. E quando eu falo escravo de Deus, eu não estou falando escravo de serviço na igreja. Que é muito bom servir na igreja. É necessário servir na igreja. Mas eu estou falando de ser escravo da vontade de Deus, irmão. Porque eu posso vir aqui pregar e servir aos irmãos pregando, e o outro pode vir aqui dançar e servir aos irmãos dançando, e o outro pode vir aqui louvar e servir aos irmãos louvando. Mas dentro de mim eu posso não estar servindo a Deus. Eu posso não estar submetendo a minha vida a uma vida de obediência a Deus. Eu posso não estar tendo o meu temperamento, o meu caráter, a minha formação debaixo da glória e da vontade de Deus. E aí eu faço muita coisa, mas continuo servindo a mim mesmo. Porque se eu não estou sendo submisso à vontade de Deus, que vontade eu estou me submetendo quando eu estou nesse púlpito? Irmão, me dói subir no púlpito porque eu penso, Deus, será que eu vou te servir hoje? Será que eu aqui estou nesse culto? Será que eu não estou no automático? Será que eu não estou servindo ao meu ego? Será que eu não estou servindo a mim mesmo? Será que eu não estou servindo aos gostos da igreja? Porque se daqui a pouco, irmão, a gente faz uma mensagem política, a gente faz uma mensagem amigável, e a gente descobre que nós não estamos servindo a Deus, que também não significa que eu devo subir aqui para condenar a igreja. Eu vim aqui para consolar, exortar e edificar a igreja. Essa é a vontade, é isso que a Bíblia diz, isso é obedecer a Deus. Eu vim edificar a igreja, eu vim falar aqui, a palavra de Deus está dizendo, você não para com essa palhaçada, irmão, de tentar ser livre. Você não é livre. A Bíblia não te fez livre, o que te faz livre é servir a Deus. O que te faz ser livre é ser escravo de Deus, porque a Bíblia diz, e é muito interessante nesse texto, que você vai olhando, olha o que ele diz no verso 21. Que fruto vocês escolheram agora das coisas que vocês se envergonham? Paulo está dizendo, irmão, vocês serviram a muitas coisas. Vocês bateram cabeça. Deus revelou sua vontade, mas vocês ficaram rodando por aí, tentando servir a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos. Porque, irmão, quem não é escravo de Deus é escravo dos seus desejos.
Ah, pastor, eu vou botar a roupa que eu quiser. Eu não vou botar uma roupa adequada. Irmão, quanto mais você tenta ser escravo da sua própria vontade, mais distante você se torna de ser de Deus. Você vai se tornando escravo da sua vontade, então você não tem a liberdade de ser de Deus. Você fica livre para fazer a sua vontade, mas você fica distante de fazer a vontade de Deus. Sabe, quando você começa a colocar pontos demais do qual você desejaria ser livre, sabe o que isso pode significar? Que você, na verdade, está livre de Deus e não livre por Deus. Você está livre de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque você está escolhendo fazer a sua. Não, pastor, hoje eu não vou servir a igreja, hoje eu quero fazer do meu jeito, porque eu não concordo, porque eu não... Isso, tudo bem. Você é livre para fazer a sua vontade. Só que a Bíblia diz que quando você escolhe fazer uma vontade, você se torna escravo dela. E olha o que o versículo 22 diz. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, que é a vida eterna. E na Bíblia diz que ela explica por que não tem problema a gente ser escravo. Porque o termo grego que está aqui em Romanos 6 para escravo é dulon, que é a mesma coisa que dulos. E que escravo é esse? Dulos é aquela pessoa que sabe que é escravo. E um dia o Senhor daquela pessoa diz: a partir de hoje eu dou liberdade para você. A partir de hoje você pode fazer o que você quiser. E esse Senhor sabe que a escolha que aquela pessoa fizer, mesmo que ela não saiba, ela vai se tornar escrava daquela escolha. E esse dulo, ele é liberto pelo seu Senhor e ele fala: vamos fazer o seguinte, a vida inteira eu fui escravo e eu sei que eu sou escravo. Então, já que existe alguém que me libertou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escolher continuar sendo escravo desse mesmo Senhor, mas agora por livre vontade. E sabe onde está a explicação desse texto? No Antigo Testamento também tinha uma versão desse escravo chamado escravo da orelha furada. Olha o que diz o versículo 23. Eu acho que eu nunca li esse versículo 23 como eu estou lendo com vocês aqui hoje. Ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha que interessante. Na relação de escravo da época de Paulo, o escravo ele era pago. Ele tinha um salário. Ele era digno do seu salário, porque sendo escravo ele fazia uma função e recebia o seu salário. E eu fico perguntando por que é que Deus diferencia que quem é escravo do pecado recebe um salário. E quem é escravo de Deus não recebe salário. Recebe dom gratuito. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você entregou a sua vida a Jesus, o que é que você descobriu? Que você estava morto em seus pecados. Sem Jesus, você estava morto em seus pecados. Sem Jesus, você estava aprisionado nas suas fraquezas. Você estava aprisionado nos seus defeitos, nas suas dificuldades. Você tentava encontrar e perceber o sentido da vida sem Deus, mas não conseguia. Porque, irmão, você pode escolher do que é que você vai ser escravo, mas se você decidir ser escravo do seu pecado, eu te garanto, você vai receber o que você merece. Eu pergunto, quem quer receber o que merece hoje? Você está entendendo? Sabe por quê, irmão? O salário é aquilo que o escravo merece depois de ter trabalhado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por que você deve escolher ser escravo de Deus e não escravo de qualquer outra coisa na sua vida? Porque o salário de qualquer outra coisa na sua vida que não é Deus é a morte. Se você continuar decidindo ser escravo das coisas que você é escravo hoje, você vai receber o que você merece, mas se você faz a escolha
de ser escravo de Deus e da obediência à sua vontade, você não vai receber um salário. Diga assim, não, diga não. Você não vai receber um salário. Sabe por quê? Porque quando você é escravo do pecado, você recebe um salário que é a morte. Mas quando você é escravo de Deus, você não recebe salário. Você recebe uma coisa que Paulo vai falar que é um dom gratuito. Sabe o que significa dom gratuito? Quando você decide ser escravo do seu pecado, você recebe o salário do seu pecado, que é a morte. Mas quando você decide ser escravo de Cristo, você não vai receber o salário do pecado, você vai receber o dom gratuito que Jesus conquistou na cruz. Você não vai receber o seu salário, que é a morte, você vai receber aquilo que Jesus conquistou na cruz. E o que é que Jesus conquistou na cruz? A vida eterna. O que é que Jesus conquistou na cruz? Muito mais do que você pediu, pensou, ou sequer você imaginou. O texto de Romanos está dizendo: o salário do pecado é a morte, mas calma lá. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Porque Jesus não é um escravizador opressor. Ele não teve paciência com o faraó quando o faraó oprimiu o seu povo. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Irmão, não somente você não vai mais morrer quando você encontra Cristo, mas você começa a ter com Ele tudo aquilo que Ele conquistou na cruz. Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é interessante como ele termina dizendo: a vida eterna em Cristo Jesus, nosso e Senhor. Naquela época não era o Senhor velhinho bonzinho. Senhor nessa época não era o seu pai, não era o tio da padaria, não era o diretor da escola. Senhor nessa época era o dono do escravo. Senhor nessa época era aquele a quem você se rendia para ser escravo eternamente. Senhor nessa época era aquela pessoa a quem você dava a sua vida e falava: a minha vida pertence, o que é o que você está mandando eu fazer. No fundo, irmãos, se nós queremos mudar o mundo, nós não podemos negar a essência que Deus nos deu. E a essência que Deus nos deu é servir. Você só vai ser a pessoa completa em Deus que você espera que Deus faça de você, se você entender que a essência da sua vida é servir. Sabe por que a gente entra em tanta frustração e continua escravo dos nossos pecados? Porque a gente vive pregando uma teologia de liberdade, quando na verdade a nossa configuração não é ser livre, a nossa configuração é ser servo. O nosso problema para a gente ser escravo do pecado não é que a gente não é livre para escolher, é porque a gente não se torna escravo da vontade de Deus. Eu pergunto: escolhei hoje a quem servis. Sabe, irmão, você vai chegar na sua casa hoje e você vai poder realizar um monte de vontades quando você chegar lá. E talvez o desafio de Deus nessa noite para você é que você entenda: meu Deus, hoje eu preciso aprender a servir ao Senhor. Sabe, a gente se embola no pecado, irmão. A gente se embola num monte de presepada, um monte de coisa. Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a se colocar em sinal de escravidão a Deus. Pastor, mas é muito pesado você falar que eu sou escravo de Deus. Irmãos, fique tranquilo nas mãos de Deus, porque Deus nunca vai te dar o que você merece como escravo. Ele sempre vai te dar o melhor que Ele tem nas suas mãos. O que Deus vai te dar não é recompensa de escravidão, Ele vai te dar recompensa de dom gratuito. O que Deus vai te dar não é baseado no que você merece. O que Deus vai te dar, se você se colocar como escravo dele, não é baseado nos seus méritos, nem baseado nas suas capacidades. Mas o que Ele vai te dar é baseado naquilo que Ele conquistou, naquilo que Ele gerou, naquilo que Ele mesmo, como Deus que Ele é, conquistou na cruz.
E como eu disse, isso é muito mais do que você sequer pode imaginar. Eu pergunto mais uma vez. Escolhei hoje a quem servir, porque não se trata de ser livre ou escravo. Nós somos escravos, mas a Bíblia diz que quando somos escravos da obediência a Deus, nós nos tornamos livres do pecado. Irmão, tem um escravo gritando dentro de você. Tem um servo gritando dentro de você. Alguém que quer servir. Alguém que tem necessidade de servir. Alguém que tem necessidade de se colocar diante de uma direção. Mas hoje você precisa escolher servir ao coração de Jesus. Hoje você precisa entender de que a escravidão, a justiça depende de você se oferecer como membro disposto a fazer a vontade de Deus. Queria que você ficasse em pé aí onde você está, vai. E queria que você fosse honesto e se perguntasse aí onde você está. A quem você tem servido? Ao que você tem servido? Eu queria que você começasse a pensar todas as áreas da sua vida. Pensa numa semana sua de vida aí. As escolhas que você tem feito. O quanto o dinheiro tem determinado as suas prioridades. O quanto você tem feito coisas que você tem vergonha. E o quanto você já aceitou alguns pecados na sua vida. Algumas direções que você toma e você já sabe que são erradas. E se você não tinha pensado nisso, pense agora. Faça um exame honesto. Não quer que eu sou viciado? Ah, pastor, eu não acho que eu sou viciado em nada. Então o que você gasta o seu tempo? Quais são as coisas que você faz que no fundo, se vier a público, você vai se envergonhar delas? O que é que as pessoas, sabendo de você, isso vai te envergonhar? Quais são as ações, atitudes, escolhas e a maneira de viver que você tem tomado que você fala, eu teria vergonha disso. Eu teria vergonha de expressar isso para as pessoas. Você pode descobrir que há uma grande escravidão dentro de você. Coisas que você faz que tem ferido pessoas. Manias. Você acredita que tem gente que é viciada em arrumar confusão? Não é brincadeira não. Tem pessoas que elas, na configuração de família delas, elas parecem que não vai dormir bem aquele dia se ela não arrumar confusão com alguém. Eu tenho que brigar com meu filho. Sabe o que acontece? O pai que arruma briga com o filho, sabe o que acontece com o filho? Fica viciado também em confusão. Sabe por quê? É um comportamento que vai sendo gerado. É uma escravidão que a gente vai assumindo. E a gente não tem consciência. Talvez tenha briga todo dia na tua casa. Sabe por quê? Porque você ainda não aprendeu a submeter o seu corpo a Jesus. Talvez você ainda não aprendeu a submeter a sua vida em Jesus. Ah, pastor, meu filho mente muito. Por que o teu filho está mentindo? Deve estar escravo da mentira e você deve estar escravo de alguma coisa que está levando ele à mentira. Ah, pastor, meu filho começou a usar droga. Ou então, pastor, eu estou preso também, eu estou preso da ansiedade. Porque a ansiedade também é escravidão. Pastor, eu estou preso numa depressão. Setembro amarelo, todo mundo de amarelo aqui, ó. Estou preso na depressão. Eu não sei qual é a prisão que está te pegando. Não sei. Se é a prisão de se achar mais que os outros. Você está preso na religiosidade. O que é religiosidade? É criar um padrão de vida de Deus que só você está vivendo para poder julgar os outros a partir desse padrão. E aí tudo que os outros fazem não é tão bom quanto o jeito que você acredita que Deus queria que fosse. Só que o jeito que Deus queria que fosse, não está registrado na palavra, não na tua cabeça.
Está registrado na Bíblia. É a Bíblia quem vai determinar o que é a pura religião. E Tiago, meu xará, vai dizer que a pura e imaculada religião é ofertar para a viúva e para o pobre. E se abster dos pecados. Irmão, mas a gente corre o risco de descobrir que a gente está preso a tudo nessa vida. Só não se prendeu a Jesus ainda. E a minha pergunta para você hoje é: quem quer se prender a Jesus nessa noite? Quem quer se aprender aquele que não vai dar conforme nós merecemos, mas vai nos dar conforme Ele conquistou naquela cruz? Vai nos dar conforme o galardão que Ele é capaz de dar. Ele é o Pai da eternidade. O que é que você acha que Deus pode te dar sendo o Pai da eternidade? O que é que você acha que pode vir das mãos de Deus como dom gratuito? Por que é dom gratuito? Porque dom se chama presente e gratuito significa que não adianta, você não vai poder pagar. Mas não tem problema não pagar porque Ele está dando. Então se você quer se prender a Jesus hoje e dizer: pastor, eu quero me prender a Jesus porque eu já entendi que só existe um jeito de eu me libertar das escravidões que eu tenho vivido no meu dia a dia. É me prendendo a Jesus. Irmão, não queira ser livre, queira ser escravo de Deus. Não queira ser livre, não queira criar uma vontade boa, perfeita, agradável da sua maneira. A Bíblia diz que a boa, agradável e perfeita vontade, ela vem de Deus. Ele te criou. Ele te configurou como alguém que tem necessidade de servir. Mas Ele criou para que você pudesse servir a Ele. A coração dele. A vontade dele. Escolhei hoje a quem servir. Mas disse Josué: eu e a minha casa escolhemos servir ao Senhor. Sabe por que Josué falou isso? Porque ele estava olhando para um povo de Israel que todo mundo já estava se desviando e escolhendo servir outros altares. E Josué foi um instrumento de Deus para que a casa dele pudesse voltar para o Senhor. Sabe, a sua escolha de ser escravo de Deus vai tirar você dos seus vícios. A sua escolha de render a sua vida completamente a Deus vai tirar você das suas mazelas, das suas manias. Não vira um religioso, não, irmão. Você fala assim: a partir de hoje eu vou aprender a viver a vontade de Deus para mim. Eu vou obedecer o que a palavra diz. Eu vou aprender com Jesus a ser manso e humilde. Irmão, ninguém tem maior poder de transformar uma casa do que uma pessoa mansa e humilde. O manso e humilde, ele transforma qualquer situação. Jesus podia falar assim: aprendei de mim que cura os enfermos. Sim ou não? Poderia ter falado. Aprendei de mim que expulsa os demônios. Aprendei de mim que ressuscita os mortos. Aprendei de mim que vim do céu. Não. Aprendei de mim que sou manso e humilde. E a gente fala: poxa, mas aí Jesus já não é mais humilde, porque quem fala que é humilde, na verdade não é humilde. Não tem nada a ver isso. Quem inventou esse negócio de que quem fala que é humilde, não é humilde, falou besteira. Sabe o que é humildade? É saber tratar todas as pessoas com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Independente de qual seja a pessoa. Tem nada a ver com falar sou humilde ou não sou humilde. Porque a humildade, ela não se expressa no que você diz que você é. Ela se expressa no como você diz o que você é. Ah, pastor, eu vou então mudar, vou fazer uma fala mais chorosa, eu sou humilde. Não, não é isso. É qual é o respeito e consideração que você tem pelas pessoas com quem você se comunica. Uma vez eu aprendi a definição de humildade com um cara que canta rap. Fala um monte de bobagem, mas tem uma coisa que ele falou que mudou minha vida. Ele falou assim: humildade é falar com o patrão do mesmo jeito que falou com a tia. É falar com o seu chefe do mesmo jeito que você falou com o seu filho. Ou o contrário, é falar com o seu filho do mesmo jeito que você falou com o seu chefe. Com o mesmo nível de respeito. Mas se você não respeita nem seu patrão, nem seu filho, nem seu ninguém, então fale com as pessoas do mesmo jeito que você fala com Deus.
você aprender a falar com as pessoas do jeito que você fala com Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a servir a Deus servindo as pessoas. Porque não tem problema ser servo das pessoas, desde que a gente não seja servo da vontade das pessoas. A gente serve as pessoas quando a gente é escravo da vontade de Deus. Nessa noite, eu quero convidar você a mudar o seu jugo. Abandona esse jugo pesado, irmão. Esse fardo de escravidão pesado que você carrega. E abraça o jugo suave. Continua sendo um escravo, mas saiba, Deus nunca irá oprimir você. Ele não dá salário. Ele dá mais do que você merece. Ele dá mais do que você poderia fazer por merecer. Ele dá aquilo que Ele conquistou. Ele dá aquilo que Ele tem. Talvez hoje você queira entregar sua vida a Jesus. Então eu quero te dar essa oportunidade agora de você entregar a sua vida a Jesus. Entregar a vida a Jesus é confessar Jesus como Senhor. Não é só falar, Jesus, eu te acho legal. Não é só falar, Jesus, eu acho a sua mensagem bonita. Mas é dizer, Jesus, eu aceito que o Senhor seja Senhor da minha vida. É diferente, irmão. Aceitar Jesus é aceitar que Ele é o Senhor. Então não é que você aceita Jesus, eu vou fazer um favor para o Senhor, vou te aceitar. Não, Jesus, eu vou te fazer um favor para mim. Eu vou deixar que o Senhor seja o Senhor da minha vida, porque se o Senhor for o Senhor da minha vida, o pecado não mais terá domínio sobre mim, porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, e dentro da graça, Jesus ele se torna Senhor da nossa vida, e agora não se trata mais de cumprir mandamentos, mas de honrar e obedecer o coração de um Deus, a quem eu me entreguei voluntariamente, para eu ser escravo dele. Você quer se entregar voluntariamente a Jesus hoje? Você quer dar a sua vida para Ele? Eu quero que você faça uma oração junto comigo. Se você quer fazer isso nessa noite. Se você entendeu a mensagem do Evangelho e você fala, eu preciso de Jesus na minha vida, ore assim comigo, dizendo, Jesus, eu dou a minha vida para o Senhor hoje. Para o Senhor mesmo ser o Senhor da minha vida. Governar a minha família, o meu coração. Os meus pensamentos, eu me arrependo dos meus pecados e do tempo que eu fui escravo deles. Eu me entrego completamente ao Senhor nessa noite, em teu nome, Jesus. Amém. Continue de olhos fechados orando. Aliás, faz o seguinte, não fecha não. Pega na mão de uma pessoa, escolhe uma pessoa aí. Escolhe uma pessoa ao seu lado. Pega na mão dela. Olha nos olhos dessa pessoa do seu lado. Vai lá, todo mundo. Até quem talvez chegou agora. Pega na mão de uma pessoa. Escolhe ela aí. Olha nos olhos dessa pessoa. Pergunta assim. Você fez essa oração hoje entregando a sua vida a Jesus? Agora responde aí. Sim ou não? Sim ou não? Se você fez essa oração hoje entregando a sua vida a Jesus, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. E se você pegou na mão de alguém que fez essa oração, traz ele aqui com você. Fala assim, vamos comigo, eu vou com você lá. Olha aí, ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Se alguém está entregando a sua vida a Jesus hoje, se alguém entregou sua vida a Jesus hoje, está dizendo, Jesus, entra na minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Não são só jovens. Qualquer pessoa que está entregando a sua vida a Jesus hoje aqui, sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Não tenha medo. Hoje entrou salvação nessa casa. Sai do seu lugar e vem até aqui. Mais alguém no seu lugar, não precisa necessariamente ser um jovem, é alguém que entendeu, hoje eu preciso que a salvação de Jesus entre na minha casa,
Eu preciso que Ele seja o Senhor da minha casa. Eu já tentei conduzir a minha casa do meu jeito. Eu já tentei conduzir a minha vida do meu jeito. Eu preciso de Jesus. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite. O Espírito Santo quer abençoar você com a vida eterna nessa noite. Venha até aqui, não tenha medo, não fique com vergonha. A Bíblia diz, aquele que me confessar diante das pessoas, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, como ele espera também que eu não venha negá-lo diante do meu Pai que está no céu? Eu também o negarei. Então não negue a oportunidade de dizer, Jesus hoje é o Senhor da minha vida. Sai do seu lugar e vem até aqui. Porque hoje é dia de salvação nessa casa. Hoje é dia do Espírito Santo se tornar o seu espírito de adoção. E sim, dizer que você não é só escravo, mas que você é filho de Deus. Porque você não é escravo como status, porque Ele te libertou. O que eu estou dizendo que você é escravo é porque você tem um coração que Deus criou com o intuito de servir. E se você não entender que esse é o intuito da sua vida, você vai ser escravo de tudo, menos de Deus. Mas hoje Deus está fazendo filhos nessa casa. Então eu quero que você estenda a mão para cá e nós vamos orar para essas pessoas. Eu não sei quantos aqui na frente são jovens já da igreja, que já tinham entregue a vida a Jesus, ou são jovens que estão entregando a vida hoje, mas eu creio que há muitos entregando a sua vida hoje. Então eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa juventude tão linda que tem ensinado tanto para mim. É tão lindo ver pessoas que vêm sem reservas, vêm de todo o coração e se entregam, e se rendem e dizem, Senhor, seja o dono da minha vida. Eu não quero mais viver para mim, Deus, mas eu quero ser como um grande homem de Deus que abriu mão de ser tudo aquilo que achava que deveria ser, para ser o que o Senhor quer que eu seja, para influenciar essa sociedade, Deus. Deus, não importa se vai ser como pastor, não importa se vai ser como empresário, se vai ser como um profissional, um médico, um bombeiro, se vai ser como um enfermeiro, se vai ser como qualquer outra profissão. Eu quero ser o seu escravo onde quer que eu vá. Porque eu sei que se eu for escravo da sua vontade, quando vier a tentação, quando vier as pessoas me oferecendo oportunidades de pecar, eu vencerei. Porque não se trata de parecer bom ou ruim, mas se trata de que eu tenho um Senhor que governa a minha vida. E eu sei que se Ele não for o Senhor da minha vida, qualquer outra coisa que governar a minha vida vai me levar à morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é essa vida que eu quero. A vida que vale a pena. Onde eu não sou mais escravo do meu pecado e das minhas vontades, mas eu sou um servo de Deus. Aquele que representa o seu nome nessa terra. Pai, eu abençoo aqueles que se entregam hoje. Que teu Espírito Santo venha sobre eles como um batismo também de fogo. Com a tua glória, com a tua vida. E que essa seja uma noite de encontros angelicais, de encontros com a tua presença na vida deles. E que o Senhor faça milagres na vida deles. E façam eles lembrarem para sempre da decisão que eles tomaram nesse dia. E restaurar todos os dias. Pai, faz dessa igreja uma igreja que diariamente se coloca em oração e quebrantamento, pronta para se humilhar diante da sua potente mão. Porque Deus, pode faltar qualquer coisa sobre a sua igreja, só não pode faltar a unção de Deus sobre ela. Pai, obrigado pela vida do pastor Amilcar, do Rafa, que são homens que me inspiram tanto a buscar mais a Deus, a viver dentro do Pentecostes, a viver dentro de uma direção celestial. Eu honro ao Senhor pela vida deles, porque têm sido servos fiéis. E se em alguma coisa eles têm servido a algo que não tenha sido 100% ao Senhor, eu sei, Pai, que o Senhor vai nos restaurar completamente, porque hoje o Senhor está nos marcando para que nada mais tenha o governo da nossa vida, senão o Senhor.
E que essa unção possa se expandir por toda essa igreja e por toda Ricardo de Albuquerque. Porque nós cremos que como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá da sua glória, para o louvor do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. Deixa eu chamar o Rafa aqui para ele dar a orientação. Não volta ainda para o lugar não, gente.